senão não vai dar certo. Ótimo. Obrigado, Samuel, foi muito boa aí. Agora sim começou a gravar. Vamos começar do início. Eu estava dizendo que na semana um não teve nenhuma tarefa, nenhuma coisa, foi mais para a gente se ambientar dentro do Moodle. E agora aqui, na semana 2 a gente tem a tarefa, que está aqui, as listas não serão entregues, só as tarefas é que serão, né? E a entrega é feita por aqui, ó. Clica aqui e faz o upload de um PDF, que vocês vão preparar separadamente, e é um PDF por grupo, é suficiente, não tem problema nenhum. O que eu acabei de colocar lá no fórum, da semana 2, nesse fórum daqui, foi a seguinte observação. Na hora de vocês fazerem, teve pessoas que participaram e teve pessoas que não participaram da elaboração. O fato de estar no grupo não significa dizer que fez a tarefa. Então eu estou pedindo a vocês, assim, encarecidamente, né? Coloque o nome dos alunos que efetivamente participaram daquela solução. Esses alunos vão ganhar as notas. Os que não estiverem lá não vão ganhar, é natural, né? Isso é importante porque pode ser, por exemplo, que o grupo comece com 4 e todo mundo está trabalhando e tal, ótimo, o nome dos 4 estão lá. Mas pode acontecer que um abandone a disciplina, ou que eventualmente naquela semana aconteceu um problema e ele não participou. Aí não é justo dar a nota para o grupo e ele ficar com uma nota igual, né? Então é importante, coloque o nome dos participantes lá. Eu até assim incentivo vocês a colocarem os nomes assim. Se não colocar o nome, vai perder ponto. Que é para vocês não esquecerem de fazer isso daí, ok? Não precisa. O Matheus aqui está perguntando se precisa cada pessoa do grupo fazer o upload. Não é isso, não. É um PDF por grupo e basta que um aluno faça o upload. Não tem problema. É bem tranquilo isso daí. Ok. Então essa aqui vai ser a ideia, né? O TCC, eu tenho impressão que vocês já devem pelo menos ter começado a olhar o que está acontecendo aí. Vocês vão editar no editor semelhante ao dos fóruns, usando a notação matemática e fazendo o upload das figuras que vocês vão obter do Maxima. O comando do Maxima não funciona direto. Vocês vão lá no Maxima, fazem os comandos, fazem um print screen, né, incluindo o comando e o resultado do comando e colocam o resultado lá, né. A ideia é como se vocês estivessem ensinando outros alunos a resolver aquele problema no Maxima, tá bom? Então essa é que é a ideia, né. E para isso tem aqui o exemplo, vocês vão acompanhar esse exemplo direitinho, eu acho que não tem problema nenhum. Outra informação é a seguinte: vocês viram que a aula da semana passada ficou no ar e entrou a aula dessa semana. Na próxima semana, a aula 1 vai sair, a semana 1 vai sair. E vai ficar a semana 2 e a semana 3. A ideia é focar vocês no momento que é importante daquele período do curso. Então aqui, por exemplo, vai sair a semana 2, a semana 1, mas os textos vocês vão ter todos lá separados, né? Os textos estão aqui nas notas de aula, estão todos aqui. As aulas gravadas vão ficar aqui em cima, isso aqui não some, né? Eventualmente os vídeos vão sumir. Mas os vídeos vocês têm os links para o YouTube, está tudo resolvido, não tem problema nenhum. Então não perdem muita coisa. Essa daqui vai sair e vai entrar então na próxima semana. Sai a semana 1, entra a semana 3, fica a semana 2. Tá bom? Essa que vai ser a dinâmica daí. Ok, então tá tudo certo. No TCC a mesma coisa de... Não, no TCC... Olha, vamos fazer aqui a pergunta do Matheus. Olha só. Ele perguntou se na tarefa bastava um aluno fazer o upload. É verdade. No TCC não tem upload. Vocês vão editar e o texto já vai estar lá. É só salvar e não tem que entregar. A ideia é que todos editem esse arquivo, né? Mas ele não tem entrega do TCC. Vocês abriram, editaram o arquivo, ele já vai estar lá direitinho. Tá bom?
Então tá certo, né? O Samuel está perguntando se a tarefa não pode ser feita na mão. A tarefa pode, vocês podem escanear o caderno se quiserem, né? Eu brinquei na aula passada que quem usar o LaTeX já sai na frente. Não é verdade, não é assim. É só uma brincadeira, né? Usar o LaTeX é muito bom, vale a pena, vocês se quiserem usar, não tem problema. Mas se quiserem resolver na mão e escanear o caderno, pode ser feito sim, né? Quero o João Santos está perguntando como é que você cria o HTML a partir do Maxima. Não. Você não cria o HTML, não. Você faz o seguinte, vai lá no Maxima, abre, dá o comando, ele vai dar o resultado. Faz um print screen da tela, virou uma figura. Essa figura você coloca dentro do TCC. Você tem lá no TCC como incluir figuras. Então, no Maxima, vocês vão incluir figuras, né? Deixa eu mostrar aqui o exemplo do TCC para vocês. Assim, eu acho que vai ser mais tranquilo. Aqui, olha, o TCC, isso aqui vocês vão escrever. Tal, universidade, grupo, turma, período, trabalho, grupo, qual o número do grupo, os componentes do grupo, né? Os componentes que efetivamente participaram da solução. Se alguém não participou, tira o nome dele aqui. Aí vocês vão fazer aqui a notação matemática, isso aqui a gente já viu como funciona. É o editor, esse arquivo é um arquivo HTML, né? Tá dentro da web. Aí vocês vão escrever isso daqui. Tá? Isso aqui está escrito, está lá com notação, etc. Agora, o que é isso daqui, ó? Que está em um comando do Maxima, tá vendo? Esse comando aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo selecionar aqui. Veja que os textos eu seleciono. A figura não. A figura, ela é sozinha. Então, vocês fizeram um print screen dessa tela e fizeram mostrando essa figura aqui dentro do HTML. Tá bom? Então, essa que vai ser a ideia, né? Aí, continua escrevendo. Tá lá, tá. Vai incluir um comando do Maxima, isso aqui é uma figura, né? Tá bom? Então acho que assim ficou melhor aí a brincadeira, né? Tá bom a ideia? Ok, o Matheus acha melhor fazer no caderno, pode fazer. Mas você vai perder uma chance ótima de mostrar uma belíssima matemática para os seus colegas, seu bandido. Mas tá bom, pode fazer sim, não tem problema não. Então, tá ok. Vamos continuar agora a nossa brincadeira. Então, tá tudo certo aí, a entrega tá direitinho. O prazo para entrega tá lá, né? É até domingo, 5 minutos antes da meia-noite, né, para ficar lá. Então, vocês têm que entregar isso daí. E tem a penação. Demorou a entregar, perde ponto. Então, essa que é a ideia. Não fazerem isso. Tá bom? Ok, então vamos continuar, vamos lá para a nossa aula, deixa eu fazer agora. Oi, o Samuel tem outra dúvida aqui, olha, né? Sim, você começa, ele está perguntando se a pessoa começa a editar o TCC lá no Wiki, exatamente. E todos o pessoal do grupo tem acesso a essa edição, tá bom? Então, você pode editar e todo mundo do grupo também, né? Okay? Pode, inclusive, ser simultâneo. Ele sabe gerenciar essas coisas direitinho. E na hora de salvar, salve o arquivo lá direitinho. O bom é que você salvou aqui, a outra pessoa veio de lá imediato. E pode acrescentar, retirar. Esse ferramenta Wiki é bem interessante. Legal? Não, tá tudo bem. O Bruno está se divertindo aí com o quadro branco, né? Ok. Ela fez uns eixos, tá tudo direitinho. O Bruno, deixa eu fazer o upload da coisa, tudo bem? Tudo bem, vamos fazer o upload da nossa brincadeira para a gente começar a aula de hoje. Isso. Não só estava chuva, é que o tempo estava assim, fechado, tudo meio
Ops, ele está convertendo aí o arquivo, tá processando, só um minutinho. Ok, tá aí, ó, o nosso arquivo, a nossa aula de hoje. Tudo bem. Ok. Então vamos lá. A gente vai precisar falar um pouquinho de funções de duas variáveis. Certo? Isso por uma questão bem simples. Deixa eu aproveitar e escrever aqui em cima. Ó. Acho que aqui mesmo a gente pode fazer uma brincadeira. Amanhã às 7 horas Ok. eu tô chegando. Qual foi o tipo de equação que a gente estudou na aula passada? Foram as equações separáveis, né? Eram equações desse tipo daqui, ó. M de t mais m do y de t vezes o y' de t. Isso, Traga o pau duro. né? Isso daqui, y' de t, y' de t. Aqui tinha um y de t também, desculpa. Sem ele vai dar tudo Aqui. errado. Era essa daqui a equação. Isso daqui igual a zero, né? Ok. Equação em vermelho assim fica meio agressiva. Vamos mudar o texto aqui para isso daqui. Ok. Essas eram as equações separáveis. E a gente estudou bastante, vimos aí a equação logística, o crescimento populacional da Terra, era muito semelhante também à equação do paraquedas, tudo isso aí foi muito usado. O que nós vamos fazer agora é generalizar esse estudo um pouquinho na seguinte situação. Tem exemplos interessantes em que essa função aqui não depende só do t, mas depende também do y. E essa outra daqui não depende só do y, mas depende também do t. Aí não é de variáveis separadas, né? Porque aqui ficou o y misturado com o t, aqui ficou o t misturado com o y, etc. E aí a gente quer resolver esse tipo de equação também, né? Esse tipo de equação é importante porque ele aparece, por exemplo, no estudo do campo elétrico. Você quer descrever as linhas de campo, as trajetórias de uma partícula que está sujeita a um campo elétrico, aparece essa situação. Então não é generalizar por generalizar, é para incluir situações interessantes. E a ideia então é fazer isso. Como é que a gente faz no caso que essa depende do y e essa depende do t? Não são todas as equações que podem ser resolvidas nesse caso, mas algumas, e algumas muito importantes, podem, e é isso que a gente vai falar. Agora, para isso, a gente precisa falar de função de duas variáveis, né? Então, imagine que ao invés de que a equação aqui fosse assim, ó. Em vez de ser essa daqui, fosse uma equação assim, ó. Fosse um m de t, y de t, né? Mais, aqui ficaria um m de t, né? Y de t, né? Vezes y', esse y' aqui é super importante, né? Vezes y' de t igual a zero. Poxa, aí como é que a gente resolve uma equação desse jeito? É isso que a gente vai estudar. Essa função, vocês estão vendo aqui, né? Essa função é de duas variáveis e essa aqui é uma função de duas variáveis. Essas são as funções que a gente vai estudar agora, então. Tá bom? Assim? Quer dizer, a gente vai estudar não é para torturar vocês só, não, né? Aliás, a gente tortura um pouquinho. O professor sempre adora torturar os alunos. Né? Mas vocês vão aprender alguma coisa com isso interessante. Tá? Ok. Então, lá, funções de duas variáveis, né? Eu estou aqui... Oi? Só um minutinho. Eu estou aqui... essas explicações é o que eu acabei de falar com vocês. Então, o que seria uma função de duas variáveis? A ideia é o seguinte: suponha que eu tenho aqui uma região do plano, no plano XY, eu vou chamar essa região de D, aqui embaixo, e queira descrever o relevo dessa região. Então, o que eu faço? Para cada ponto que eu tenho lá da região lá embaixo, eu tenho uma altura correspondente naquele ponto. Então fica definida uma função que diz o seguinte: para cada coordenada x, y, eu tenho uma altura
z de xy, tá? Aqui a altura que a gente está falando. Como essa altura depende do ponto xy, você diz que essa altura é uma função de duas variáveis, né? E as duas variáveis estão aqui. Então tá aí. Bom, o que está de particular nesse caso? Antes, o gráfico de uma função era uma curva no plano. Agora, o gráfico da função é uma superfície dentro do R3, né? É essa casquinha que você tem aí, né? Vocês estão vendo uma casquinha que separa a Terra do ar, é o gráfico. E, matematicamente, você descreve. É o conjunto dos pontos do R3, que, né, onde o xy está no domínio, está lá na região, e o z é o f de, aqui está até errado, né? F de xy. Então, o tzinho aqui está ruim. Ok, então essas são as funções. Okay? E o que a gente vai saber é como estudar o gráfico dessas funções, etc. Falar um pouquinho sobre o comportamento delas. Um fato super importante é o seguinte: como é que a gente estuda o relevo, ou como é que a gente estuda o gráfico? Uma coisa muito conhecida em cartografia é vocês introduzirem essas linhas pretas que estão aqui no gráfico. O que tem de particular nessas linhas pretas? São linhas em que a altura é constante, né? Ao longo dessa linha aqui, por exemplo, a altura é, sei lá, 10 metros. Mas é 10 metros em toda a curva. Aí você sobe para cá, a altura ficou 20 metros. Mas ficou 20 metros para todos os pontos dessa curva. Essas curvas são chamadas curvas de nível. E como você, num mapa, em geral você tem uma coisa plana, você representa essa altura usando aqui as curvas de nível, né? Então eu peguei daquela figurinha, achatei tudo, né? Tá tudo chato, e ficou aqui as curvas de nível. Então a gente percebe, por exemplo, essa linha aqui embaixo, que corresponde, parece que corresponde ao nível 0, né? Está aqui essa linha correspondente a esse nível. A linha seguinte está do lado de cá. A linha seguinte está do lado de cá, né? E assim por diante. Qual a ideia dessas curvas de nível? Só olhando para cá, para uma situação plana, você percebe que aqui tem um morro, né? Que as curvas de nível estão se acumulando nesse ponto. Então se diz, puxa, isso aqui é uma cordilheira, um morro que tem aí, e você deduz isso olhando esse gráfico. Está aqui a descrição matemática dessas curvas. Veja que o gráfico é 3D, aliás, o gráfico é uma superfície dentro do 3D. As curvas de nível não. As curvas de nível são curvas planas, que estão dentro do domínio da função. É o conjunto dos pontos x, y no domínio, em que o f de xy é constante. Essa daqui são essas curvas de nível que estão aí, né? Então, em geral, você diz, né, não precisa ser necessariamente o relevo, dado um conjunto do plano, né? Você diz que uma função, né, o que é uma função definida nesse conjunto? É uma regra que a cada ponto do plano associa um único número z, né? Okay? Você indica assim, f de domínio aqui com imagem na reta, né? Você indica o domínio contra domínio da função. Tá bom? Então essa que é a ideia que a gente vai fazer aí. O primeiro exemplo, o exemplo mais simples, é quando o gráfico é um plano do R3. Vamos ver como é que fica. Então a ideia aqui é essa, né? Suponha que a função seja essa. O f de xy seja meio dessa quantidade daqui. Para cada xy, você calcula essa quantidade e tem um único z que está aqui. Ok? Bom, ele pede para esboçar as curvas de nível dessa função. As curvas de nível é o seguinte: faça isso que está tudo aqui igual a uma constante, né? Isola o y, você vai ter isso daqui, né? Tá vendo? Isso aqui tudo é igual a constante, passa o 2 multiplicando, 2k, né? Passa o y para o outro lado, né? E fica aqui 1/3, o 3y do outro lado. Enfim, ficou essa expressão. E essa expressão é conhecida, é a expressão é a equação de uma reta, né?
A reta tem inclinação menos 1/3 e a altura da reta depende do K. A altura da reta depende do K. Então, por exemplo, vamos ver o nível 0. O nível 0 seria a equação, se você colocar aqui o nível 0, você vê o seguinte: quando o x for 0, o y é 4/3, e quando o y for 0, o x é 4. Então ela passa por esses dois pontos, tá certo? Vamos ver no próximo slide como é que ela fica. Aqui está o nível 0 da função, né? A curva C0 passa pelo ponto 4, 0 e 0, 4/3. Os outros níveis estão aqui, olha. O nível menos 2 está aqui, só faz o K igual a menos 2. E o nível 2 está aqui, o K igual a 2. Okay? Eu não sei se... Henrique, fala um pouquinho mais alto. Eu não sei se essa é só pra mim, mas a tela tá branca. Eu não tô vendo nada aí. Oi? A tela está branca? Tá branca. Ela ficou branca agora ou estava branca desde o início? É quando você mudou de página. Ah, voltou agora. Agora voltou. Ah, não, desculpa, porque ela demora um pouquinho para carregar, sabe? Ah, beleza. Voltou então, né? Voltou. Não, tá ótimo. Tá tudo normal, tá tranquilo. Ok. Então tá bom. Você acompanhou aí agora, deixa eu repetir a explicação para você. A gente tinha visto no slide passado que a curva de nível 0 passava por esses dois pontos. Então essa é a reta que passa por esses dois pontos. Se o nível for 2, a reta é essa daqui. E se o nível for menos 2, a reta é essa daqui. Aí eu tentei representar isso aqui no 3D. Ó. Até eu não consigo ver essa figura. eu tô brincando, mas é uma figura muito chata de ser vista, porque um plano dentro do R3 é um pouco complicado. Mas olha só, essa reta que está aqui, é essa mesma daqui, ó, né? Passa pelo ponto 4, 4/3. Isso está bem na frente dos eixos. Os eixos estão representados lá no fundo, em marca d'água, tá vendo? Olha, o eixo Z, o eixo X e o eixo Y. Né? Estão representados. Eles estariam atrás do plano. Né? O que está na frente do plano é a partir aqui do 4, que é isso daqui. Ou a partir do 4/3, que é isso daqui. Né? Essa reta aqui em cima é essa reta aqui do nível 2. Essa reta aqui do nível 2. E essa reta aqui embaixo é essa reta daqui do nível menos 2. São todas retas paralelas. E aí a gente conclui que o gráfico da função é um plano. Tá bom? Então é uma ideia boa. Depois vocês podem tentar visualizar melhor o que está acontecendo. É uma figura difícil de ser vista. Mas enfim, nesse caso, em que você tinha uma função muito simples, né? As curvas de nível eram retas. Ok. Agora vamos ver essa função aqui, ó, x2 mais y2. Essa é a generalização da parábola, lá no caso do plano. Né? E aí então, como é que ficariam as curvas de nível e o gráfico dessa função? As curvas de nível são fáceis. Né? Você iguala isso aqui a uma constante e aí conclui. Se a constante é negativa, dá vazio o conjunto. Se a constante for 0, dá um único ponto. E se a constante for positiva, então é um círculo de raio raiz de K. Poxa, eles estão representados aqui, ó, de nível 1, né, no nível 4, e no nível 9 seriam essas curvas aqui. Né? Agora, por aqui você percebe, o nível está aumentando, né? Aqui na origem deve ser um poço, né? Uma coisa que está diminuindo aí as coisas assim. Aí você coloca isso daqui, faz, por exemplo, o gráfico da função ao longo do eixo y. Então você faz 0, y. Está aqui ao longo do eixo y. Como é que é o gráfico da função? Y ao quadrado. Y ao quadrado. Então se você juntar essas duas coisas, esse corte vertical com os cortes daqui que são horizontais, dá para ter uma ideia do gráfico da função.
é um paraboloide, né? Ou então, se você pensar, é uma parábola de rotação em torno do eixo OZ. Poxa, tá aí direitinho, isso aí é tranquilo, né? Ok? Agora, por que que curva de nível é importante para a gente? O que que elas têm de interesse para as nossas equações? É claro que elas têm algum interesse, senão a gente não estaria aqui. Então, eu estou lembrando o seguinte: nós não vimos exatamente a equação do paraquedas, mas é muito parecida com a equação logística. A gente viu lá que a solução da equação logística era muito parecida com isso daqui. Em vez do NI, era o S, que era de capacidade ambiental de sustentação, né? E tinha outra aqui também era 1/2S, se eu não me engano, mas era essencialmente desse jeito. Era uma solução implícita, né? Você obtinha as coisas desse jeito. E isso aqui tem tudo a ver com curva de nível pelo seguinte: considere a função de duas variáveis dadas por isso daqui. Essa é uma função de duas variáveis, né? A gente trocou o x aqui pelo t só para fazer referência ao tempo, mas é uma função de duas variáveis, t e y. E, surpresa, a solução que a gente tinha é uma curva de nível dessa função. Uau! Então, curva de nível já apareceu no caso das equações separáveis. As soluções são dadas como curvas de nível, né? É outra maneira de você dizer que ela é dada implicitamente, por causa disso, porque você não isolou o y daqui, né? Então está aqui o gráfico, né? Isso aqui seria a capacidade de sustentação ambiental, e essa aqui seriam as populações mundiais nessa situação. Dá, inclusive, para você fazer o gráfico dessa função. É um gráfico muito complicado, porque ali no ponto, né, y igual a ni, o logaritmo zero não está bem definido, né? Então tem uma singularidade aqui, mas você resolve desse jeito. Então daqui a gente percebe a importância das curvas de nível para as equações que a gente está querendo. Tudo bem? Ótimo. Mais um slide. Vamos lá. Vamos esperar um pouquinho, porque talvez demore um pouco para carregar. Ok. O próximo assunto é, então, derivadas parciais. Deixa eu tirar a minha... Agora vocês estão vendo, tem aí as derivadas parciais. O que significa isso? Vamos voltar um pouquinho naquele slide anterior e pensar o seguinte. Aqui, ó, no slide anterior, essa é a função. Okay? Você pode pensar o seguinte: uma função de duas variáveis, eu posso derivar isso com respeito a t, por exemplo. Se eu derivo com respeito a t, tudo isso aqui soma e fica b sobre i. Então, é uma derivada. E eu posso também derivar com respeito a y. Eu mantenho o t constante, derivo isso com respeito a y. Quando eu derivar isso com respeito a y, essa daqui some, porque essa é constante, e essa derivada com respeito a y é um pouco chata, mas dá para fazer, não tem problema nenhum. Então, dado uma função de duas variáveis, eu posso derivar com respeito a uma e derivar com respeito a outra, como eu sempre fiz na vida, fazendo a derivada ordinária. O derivada ordinária significa a derivada com respeito a uma variável. Então, sim, vamos voltar aqui nas derivadas parciais. Deixa eu tentar voltar a minha... aqui eu prefiro para ficar um pouquinho mais... aqui, assim, eu acho que está melhor. Ok. Então, o que vai acontecer? Eu pego uma função de duas variáveis e defino a derivada parcial com respeito a x, que eu indico assim, o f subíndice x, é a derivada ordinária dessa função com respeito à variável x. Né? Vocês percebem que o y aqui está fixo, e você vai derivar com respeito a x. Esse aqui é o quociente de Newton com respeito a x, etc. E posso também derivar com respeito a y. Aí o x aqui fica fixo e o y muda. Esse é o quociente que está lá. Então, derivadas parciais não tem segredo nenhum. A derivada parcial
é derivar ordinariamente em relação à variável ou em relação a outra variável, né? Se vocês preferirem, deixa eu ver. Assim, então, aumenta a tela um pouquinho. Oi. Se vocês preferirem, vocês podem pensar assim, né? O que é a derivada parcial com respeito a x? Você considera a função f de x, que é assim, mantendo y fixo, e deriva essa função. Né? Também com respeito a y, você considera essa função com x fixo e deriva com respeito a y. Pronto, aí você não tem segredo nenhum, né? Vamos ver como esse exemplo funciona nessa situação aqui, em que eu vou pegar uma função em que uma variável é bem assimétrica em relação à outra, né? Não é, por exemplo, aquela x2 mais y2, porque derivar com respeito a x e derivar com respeito a y é tudo praticamente a mesma coisa. Aqui eu escolhi uma função que é y elevado a x. Por definição, y elevado a x é assim, ó, E elevado a x é ln de y. Então o y tem que ser positivo, porque tem que estar no domínio da função ln. Então a base é sempre positiva. E o x não, o x pode ser qualquer. Se eu fixar o x, né, isso aqui é a expressão potência comum, né? Y elevado a 2, y elevado a π, é uma função da variável y bem conhecida. Mas se eu fixar o y, eu estou derivando um exponencial. É o y elevado a x, né? A base é y, e o x é o exponencial que está aí. Então são derivadas bem diferentes, né? Vamos derivar agora com respeito a x, vamos derivar com respeito ao expoente lá. Então você vai derivar isso aqui com respeito a derivar isso daqui com respeito a x, está aqui. É a exponencial vezes a derivada da interna, né? Então a derivada da interna com respeito a x aqui é só o ln de y. O resultado então fica esse, que você volta e escreve assim, tá bom? Então essa é a derivada com respeito a x dessa função. E qual seria a derivada com respeito a y? Mesma coisa, né? Você vai derivar essa expressão que está aqui em cima com respeito a y, agora é com respeito à base, né? É a derivada agora, a derivada ordinária, né? Você deriva o ln, a derivada da ln própria, você vai derivar isso aqui com respeito a y. Como é que fica? X sobre y, que a derivada do ln é 1 sobre o y, né? Aí o y cancela aqui, ó, né? Fica, isso aqui é o elevado a, é o y elevado a x. Y elevado a x divididos por y elevado a x menos 1. Que é a derivada que a gente já conhecia sempre, né? Por exemplo, se o x for 2, a derivada disso com respeito a x é 2 vezes o y elevado a 1. Essa é a derivada ordinária. Então, não tem problema nenhum, tá bom? A deriva bem tranquilo. Mas esse exemplo tem uma curiosidade legal, que é a seguinte. Bom, eu derivei com respeito a x, derivei com respeito a y, tá ótimo. E eu percebo que a derivada com respeito a y é uma função também de duas variáveis. Tá aqui uma função de duas variáveis. E como função de duas variáveis, eu posso... Uau, né? Eu sou compulsivo, né? Eu vejo uma função e eu já logo derivo, né? Sem perguntar por quê, né? Então eu posso derivar essa função com respeito tanto a x com respeito a y. E isso dá origem ao que a gente chama das derivadas parciais segundas, né? Então eu posso derivar o fy com respeito a x e posso derivar o fy com respeito a y. E as notações são essas, tá vendo? F de yx, derivei primeiro com respeito a y, depois com respeito a x. E o f de y, derivei com respeito a y, derivei com respeito a y. Tá bom? Tá direitinho. Então, a gente tem esse diagrama aqui, que é um diagrama bem interessante. Essa função é de duas variáveis, tem uma derivada com respeito a x e uma derivada com respeito a y. Ótimo. A derivada com respeito a x pode ser derivada com respeito a x e com respeito a y. Tá bom? Então fica o f de xx, f de xy. E analogamente para a derivada com respeito a y. Pode ser derivada com respeito a x e pode ser derivada com respeito a y. Né?
Então, as derivadas segundas são 4 derivadas, né? Cada derivada pode ser derivada com relação a 2 variáveis. Então, você tem esse diagrama daí, né? Essa daí, então, são as funções, são o diagrama formado pelas derivadas segundas, né? E tem uma coisa gozada que é a seguinte: vamos fazer essas derivadas segundas em relação a essa função que está aqui, certo? Essa função que está aqui. Tem aqui as derivadas, elas são feitas como foram feitas lá em cima, né? Você vai derivar essa daqui com respeito a x. O que significa? Eu vou pegar o fx, que está aqui, e derivar com respeito a x. Então, está aqui. Derivar com respeito a x. A gente já derivou, e só tem o ln aqui, o ln sai da derivada, fica a derivada do y elevado a x com respeito a x. Então, fica o ln ao quadrado. Essa é a derivada. Agora eu vou derivar com respeito a y. Essa daqui com respeito a y. Aqui tem uma regra do produto, né? A derivada dessa com respeito a y vezes essa, mais a derivada dessa com respeito a y vezes essa. A derivada dessa com respeito a y a gente já fez. Tá aqui, olha, né? A derivada dela com respeito a y é isso daqui. Aí, se você junta toda essa brincadeira, fica isso daqui. É só juntar, não tem problema nenhum. Ok. Então, já tem essas duas primeiras que correspondem a essa e a essa. Agora, vamos fazer as outras duas. Vamos fazer o fyx. Lembra quem é o fy? É isso daqui. Então, eu vou derivar essa com respeito a x e depois com respeito a y. Vamos ver com respeito a x. De novo, agora aqui é uma regra do produto, né? É a derivada dessa com respeito a x vezes essa, mais a derivada dessa vezes essa, né? Aí, se você fizer, a gente já derivou isso aqui com respeito a x, né? Como é que fica? Fica isso aqui elevado a menos... essa daqui com respeito ao expoente, né? Fica ela vezes o ln de y, é semelhante a esse daqui. É semelhante a esse daqui. Eu vou derivar com respeito a... Vamos ver aqui de novo. Eu estou derivando com respeito a x, né? Então é semelhante a essa daqui. Fica y elevado a x ln. Só que aqui o y elevado a x menos 1 fica y elevado a x menos 1 vezes o ln. Tudo isso vezes o y, mais essa derivada vezes o outro, tá direitinho. E analogamente para essa outra, é só fazer a conta que tá tudo direitinho. Aí, uma vez que está montado as coisas, olha que interessante aqui. Aqui vale a pena a gente enfatizar, né? Esse valor aqui, vamos botar em vermelho, porque agora vale a pena. Peraí, deixa eu colocar tudo em vermelho para a gente ficar bem certinho. Esse valor é idêntico a esse. Uau, que surpresa interessante, né? A gente começou com uma função em que as variáveis eram muito assimétricas, né? Uma variável mudava de maneira bem diferente da outra, etc. No entanto, quando a gente faz a derivada cruzada, a derivada mista, que a gente chama, dá idêntico. Olha que coisa curiosa, né? É surpreendente, né? É assim nesse exemplo e não é coincidência, né? Okay? A gente diz que as derivadas mistas sempre comutam. As derivadas mistas sempre comutam. Então, se a gente olhar aqui agora, esse é um teorema super importante daí, né? Você tem um retângulo onde está definida uma função e você sabe que existem as derivadas com respeito a x, a y e a xy. E todas são contínuas. Isso aqui é importante. Então, daqui já dá para concluir. A outra, você tinha f de xy. A outra, que é o yx, existe e é igual. Poxa, então tá tudo bem. Aí a brincadeira está indo direitinho aí na que a gente está fazendo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir a nossa... A gente vai usar esse fato de maneira muito decisiva lá nas equações que a gente vai estudar. Bom, eu vou fazer um... Oi, pois não, João. Uma dúvida que eu fiquei, o que o teorema quer dizer quando ele afirma retângulo D com A, B, C, D? Eu não entendi bem aquelas letras.
que significa? Ah, não. Isso daqui significa o intervalo AB cartesiano, o intervalo CD. Produto cartesiano de dois intervalos. Você não lembra como fazia isso lá no... Deixa eu tentar fazer aqui uma brincadeira. Deixa eu escolher aqui um canto bem... Ops. Vamos supor que aqui eu tenho os eixos. Assim, né? E eu marque um intervalo aqui. Ok. Esse daqui, essa letra aqui é o A, aqui é o B. O intervalo aberto, AB, é esse intervalo aqui. Tá bom isso? Ok. Então, agora vamos pegar do lado de cá o intervalo CD. Opa, deixa eu ver se eu consigo colocar as letras aqui, porque vai ficar melhor. Aqui é o A. Ah, bandido. Ele... Opa, aqui é o A. Ops. E o A não está aqui, o A. deixa eu tentar colocar aqui Pois ele some, não aparece o A. Enfim, desculpa. Vamos deixar sem o A aqui. E vamos supor isso daqui. Né? Aqui está o AB e aqui está o CD. São essas duas coisas que estão aí. O que seria o produto cartesiano? O produto cartesiano é o seguinte, é você considerar a reta que passa por aqui. Opa, deixa eu fazer a reta que passa por aqui direitinho. A reta que passa por aqui. A reta que passa por aqui e a reta que passa por aqui. Ops, tá. E pegar agora a reta que passa por aqui e passa por aqui. O que é esse D igual a B cartesiano CD? É esse conjunto que está aqui no meio. Ó. É o produto cartesiano dos dois intervalos. É o intervalo aqui embaixo, AB, cartesiano, o intervalo CD do lado de cá. Daí esse retângulo. Entende? Então isso significa o produto cartesiano dos dois intervalos. A gente vai usar muito essa notação. Essa daqui está ótima, né? Acho que agora você entendeu. Então a função está definida aí e as derivadas parciais são contínuas. Aí a outra existe e tal. Essa daí tá bom. Olha, foi uma boa pergunta porque essa notação parece muito usual, mas muita gente não conhece. Então é um produto cartesiano. Ok. Então vamos lá, vamos seguir. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre lembrar a regra da cadeia. A regra da cadeia, vocês se lembram, né? Deixa eu escrever aqui de novo. Eu estou adorando essa brincadeira dos textos aqui, porque ela ajuda a gente a entender. Vamos escolher a cor preta. Lembra como é que eram as equações separáveis? M de T, né? Mais, e aqui aparecia o N do Y, o Y de T, né? Opa, o Y de T, e aqui aparecia o Y', opa, Y' de T, né? E o que era importante? Isso aqui igual a zero. O que era importante é que aqui tinha uma regra da cadeia, né? N de Y de T, Y' de T. Então, multiplicando pela derivada da interna. E isso fez toda a diferença no que a gente vai estudar lá. Então, a ideia é a gente ver como é que a regra da cadeia funciona em duas variáveis. Uau! Então, é um ponto importante, né? Ok. Então, como é que funciona aqui a regra da cadeia em uma variável? A essência das coisas é a seguinte, eu vou tentar ser bem breve aqui para a gente não conseguir alcançar. Aqui tem o gráfico da função, tá certo? Aqui você faz a equação da reta tangente. Então está aqui o gráfico da função, né? A função vai daqui até lá, e eu vou supor aqui a equação da reta tangente. É o g no ponto x0, g', a derivada, né, que multiplica x no x0. Essa é a equação da reta tangente. E aí você vê o seguinte, qual é o erro em aproximar o gráfico da função pela tangente? Está ilustrado aqui essa diferença, né? E está escrito aqui essa diferença. Então está aí
o erro cometido. É claro que o erro você nunca conhece. Se você conhecer o erro, não tem erro, né? Mas o erro você estima. Essa é que é a ideia de estimar o erro. E uma maneira muito conhecida de estimar é comparar com uma coisa conhecida. Nesse caso, eu suponho isso aqui conhecido e quero ter uma ideia desse tamanho aqui. Desse tamanho aqui. Né? Então essa é que é a brincadeira. Como é que isso funciona? Né? Vamos supor o seguinte, deixa eu voltar aqui para os textos. Né? Eu vou supor agora que esse quociente daqui, ó, seja uma coisa assim, ó, seja uma coisa, por exemplo, vamos supor que seja 1 dividido por 2, certo? Isso daqui é igual 8, assim. Eu vou supor que esse quociente seja meio. Se esse quociente for meio, o que significa? Que o erro, né, é metade dessa distância. Tá bom isso? Né? Pois passa isso aqui multiplicando, né? O erro é metade dessa distância. Se isso aqui for 1/3, significa que o erro é 1/3 desse daqui. Como esse de baixo é conhecido, eu tenho uma ideia do que está aqui em cima. E, em geral, não é bem, como se diz, não é bem igual. Eu vou escrever de novo aqui uma coisa assim, ó. É 1 divididos por 2, 1 divididos por 2, e aquele de lá é menor do que isso daqui. Assim. 8, não, é assim. Exatamente. Esse daqui, esse é menor do que esse. Esse aqui é a estimativa. Então, se você multiplicar, o erro é menor do que meio, o erro é menor do que 1/3, o erro é menor do que 1/5, se isso for 1/5. Né? Quando você faz isso no caso desse erro, olha só o que acontece. Você faz aqui esse produto, ficou isso daqui. Esse é igual ao erro. Tá certo? Aí o que você faz? Claro, você olha esse quociente daqui e diz, caramba, eu já conheço esse quociente antes. O limite disso aqui com x tendendo a 0 é a derivada. Então eu vou fazer o limite disso aqui tendendo a 0. No limite, olha quanto é que dá essa brincadeira. O limite dá 0. Porque isso aqui é exatamente essa derivada. Então qual é a caracterização desse erro aqui em cima? Desse erro aqui. Se você fizer o erro e comparar com essa quantidade conhecida, né, no limite dá 0. O que significa dizer o seguinte, no limite, esse de cima é muito, muito, muito menor do que esse aqui de baixo. Se esse limite desse meio, no limite esse de cima seria metade do de baixo. Se fosse 1/3, e assim por diante. Se dá 0, é porque o negócio é mesmo muito pequeno. Né? Então você pode escrever assim, ó, o que caracteriza a reta tangente? A reta tangente você caracteriza assim, ó. Você caracteriza como sendo isso daqui. Ó. O que é a reta tangente? É a única reta que aproxima melhor a função. Aproxima melhor em que sentido? O erro entre as duas tem a propriedade de que, no limite, esse erro daqui é 0. E se vocês elaborarem um pouquinho esse argumento, é C e só C. Então, se é a reta tangente, o erro vai a 0. E se o erro for a 0, é a reta tangente. Não tem dúvida. Tá legal? Então, isso aí é que é a caracterização disso daqui. E agora, como é que fica a reta tangente? A reta tangente, quer dizer, como é que fica a regra da cadeia nesse caso? Vamos usar essas coisas na regra da cadeia. Então, vou supor aqui, olha, eu tenho uma função na variável t que vai para x. E tenho a função que vai da variável x para o y, que é o g de x. E faço a composta. Ok? Eu vou supor que essa é derivada e essa também, e vou olhar agora como é que funciona a derivada da composta. Ok? Então, vou usar essa notação. Ó. Eu vou chamar o x igual a h de t, e o x0 igual a h de t0, que é onde eu vou calcular a derivada da função. Tá bom? Então, quem é o g de h de t? É o g de x
Eu uso essa expressão que está aqui, ó, né? Uso essa expressão e cheguei nesse resultado daqui. Aí eu volto a usar h de t, fico com esse resultado. Ok. Agora eu passo esse para o outro lado, e divido esse para o outro lado e faço essa divisão. Por que eu fiz isso? Esse é o quociente de Newton da composta, né? A composta no ponto T, a composta no ponto T0, dividido por T menos T0. Gente, olha do lado de cá o que aconteceu. Ora, se eu passo isso para o lado de lá e divido, esse número aqui, que é a derivada, está constante. E essa daqui é o quociente de Newton do H. Então, quando eu derivo, quer dizer, quando eu passo o limite com t tendendo a T0 nessa igualdade, esse aqui vai tender a derivada do H no ponto T0. Uau, olha a regra da cadeia aí, né? A galinha no ponto T0, a gelinha no ponto T0, desculpe, vezes a galinha no ponto T0. Tudo que a gente precisa é saber como é que isso funciona aqui agora. Ó. Esse limite aqui tem que dar zero, né? Ok? O que a gente já sabe? A gente já sabe que isso aqui dá essa derivada. Vamos adiante um pouquinho. Ok. Opa, viu que demorou um pouco para carregar a página e de fato tem que esperar um pouquinho aí para que vocês vejam o que está acontecendo. Então eu já sei que esse limite daqui é o H'. E já sei que esse aqui de cima, ó, quando eu multiplico e divido por esse negócio, multiplico e divido, esse daqui fica assim. Que na notação do x fica desse jeito. E esse aqui fica na notação do t. Como a função h é derivável, ela também é contínua. Então, o que acontece? O h de t tende a h de t0. Então, fazer esse limite com t tendendo a t0 é o mesmo que fazer esse limite com x tendendo a x0. Ora, esse limite aqui dá zero. Então, tudo isso vai dar quanto? Vai dar zero. E daqui a regra da cadeia direitinho. Poxa, é conhecido, vocês já viram essa expressão, mas qual é a novidade aqui? É que você constrói a regra da cadeia usando aquela propriedade incrível de que, né, a reta tangente é a reta que melhor aproxima o gráfico da função naquele sentido, que o resto é muito, muito pequeno comparado com a distância x menos x0. Agora sim, a regra da cadeia em duas variáveis. Ver como é que é. Bom, está aqui o gráfico da função. Está aqui o gráfico da função. Está aqui uma reta em que tem o ponto P0 e um ponto P diferente do P0. Aqui eu vou subir essa reta aqui para cima. Vai ficar aqui esse negócio. E eu vou querer agora o plano tangente. O plano tangente é o análogo da reta tangente. Uau! Né? Então, agora é um plano, tá aí a ideia. Né? E qual é o plano tangente? O plano tangente é aquele que melhor aproxima a função a menos de um erro, que é um infinitésimo. Então, qual é o plano que eu vou usar? O plano que eu vou usar é esse daqui. Ó. Esse daqui é o plano. Né? E esse daqui é a condição de que o resto tende a zero. Então veja, a função, isso aqui é a equação de um plano. Né? Aqui é o coeficiente do x, aqui é o coeficiente do y, né? E aqui está o resto. Está o resto. Esse resto, com essa propriedade, caracteriza esse plano. É o único que tem essa propriedade. E a surpresa é o seguinte: quem que deve ser o coeficiente do x? Não. É a derivada parcial com respeito a x. E quem é o coeficiente do y? É a derivada parcial com respeito a y. Poxa, então aquelas derivadas parciais aparecem aqui de forma bem decisiva. Né? Okay? Então tá aí as coisas. Eu vou pedir desculpas a vocês, está tendo uma interferência externa aí, mas a gente tem que viver com essas coisas. Né? Ok. Então essa é a regra da cadeia. E agora eu vou querer, quer dizer, essa é o plano tangente. E agora eu vou ver
a derivada da composta. Né? Então, o que seria a composta? Eu tenho lá o gráfico da função, tenho aqui embaixo uma curva que depende do ponto, né, x de t e y de t, e eu vou fazer a composta da função com essa curva. Tá aqui está a curva, e aqui está esse azul aqui em cima, é a função composta com essa curva aqui embaixo. A função composta. Isso dá uma curva em cima do gráfico da função. Em cima do gráfico da função. E o que eu quero saber agora? Eu quero saber a derivada dessa função, que é a inclinação dessa reta tangente. Tá bom? Hoje está um pouquinho, muita novidade junta, mas eu acho que a gente está acompanhando aí. Então, exatamente como antes, eu vou fazer agora, usar aquele plano tangente. Eu vou fazer o f de p de t, o p de t, né, é aqui, né, o p no ponto x0, t0, x0, y0, fica assim. Aqui fica x menos x0, y menos y0, e ficou essa expressão. Agora eu volto para a variável t, tá bom? Ok. Aí passo esse para o lado de lá e divido por t menos t0. Uau, olha só que coisa interessante. Eu vou marcar isso daqui. Esse é exatamente o análogo que a gente viu antes com aquela função. Deixa eu voltar no gráfico anterior. Está aqui, ó, exatamente o análogo desse daqui. Vamos marcar de novo. Aqui. Esse é o quociente de Newton da função. Ficou assim, a menos do erro, que está aqui. Agora vamos lá em duas variáveis. O que vai acontecer? Em duas variáveis, vai ficar assim, ó. O quociente de Newton vai ser agora duas coisas, porque tem duas variáveis, né, a menos do resto. E sendo que essa derivada aqui é muito simples, né? Aqui quando t tende a t0, uau, derivada com respeito a x. Quando t tende a t0, derivada com respeito a y. E a ideia agora é tentar controlar isso daqui, né? O erro nessa estimativa. Mas é exatamente como o erro da outra também, ó. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar e dividir por essa expressão. Essa daqui tende a zero e essa daqui tende a p'. Então aquele erro tende a zero e uau, fica aqui a derivada da composta. Como é que eu derivo essa função, né? F de p de t. A derivada fica a derivada com respeito a x nesse ponto vezes o x', a derivada com respeito a y nesse ponto vezes o y'. Essa é finalmente a derivada aí da função. Eu ainda vou passar do tempo 2 minutinhos só para ilustrar a vocês como é que a gente usa isso, qual é o motivo. Tem mais uns 2 minutinhos só para a gente ver. Talvez o melhor aqui também fosse a gente escrever uma coisa assim, ó. Deixa eu escrever aqui para ficar mais correto. Vai ficar, vamos voltar a cor preta, porque aqui, ó, quem é a derivada, né? A derivada f, eu vou fazer assim, de x de t, f de x de t, y de t, né? Eu vou derivar isso daqui, ó. Qual a derivada dessa função? A derivada dessa função fica assim, o f subíndice x no ponto x de t, y de t, fica nesse ponto, vezes o x' de t, né, mais, né, o f subíndice y no ponto x de t, no ponto x de t, y de t, fechou, vezes y' de t. Então, o que significa? Qual é a derivada da composta? É a derivada dessa com respeito a x
vezes a derivada de x com respeito a t, mais a derivada dessa com respeito a y, vezes a derivada do y com respeito a t. Essa é a regra da cadeia, então, em duas variáveis, né? E ela tem tudo a ver com equações que a gente vai fazer. E o tudo a ver significa o seguinte, ó. Suponha, por exemplo, que eu queira resolver essa equação. Aqui está o m, vamos fazer de novo, né? Aqui está o m, e esse m depende tanto do y como do t, e aqui está o n, que depende tanto do y quanto do t. E agora, como é que a gente resolveria essa equação, né? A equação é dessa forma daqui. E ela lembra muito a regra da cadeia que a gente acabou de ver, né? Ela lembra muito essa regra da cadeia porque a gente vai supor o seguinte: se o x de t for igual a t, essa derivada é 1. Então, olha só o que está acontecendo aqui. A derivada aqui é igual a 1. E aqui fica outra derivada. Então, isso lembra a regra da cadeia, né? Então, a pergunta é, se você olhar aqui a regra da cadeia, esse seria o m e esse aqui seria o n, né? Então, ficaria o seguinte, a pergunta é, será que existe uma função e se eu derivar com respeito a t dá essa? E se eu derivar com respeito a y dá essa? Se tiver, olha a derivada da composta. Vai ficar o f subíndice t vezes a derivada do t com respeito a t, que é 1, mais a derivada com respeito a y vezes o y1. Esse aqui é o n, esse daqui é o n. Uau, deu zero a equação que está lá. E aí o que significa? Significa que a solução da equação é o seguinte: se a derivada dá zero, quem que deve ser a função? Oxe, constante, né? É só isso, é o que tem que ser aqui, né? Ok, o Matheus está dizendo que vai ter que sair, mas a aula vai ficar gravada, não tem problema nenhum. Vocês olhem lá depois. Então, olha só, se a derivada é zero é porque a função é constante. Então, qual é a solução? A solução dessa equação super estranha que está aqui, né? A solução é o seguinte: f de t, y de t igual a constante. Surpresa, com a curva de nível da função. Poxa, então hoje a gente começou a falar de equação, função de duas variáveis, falamos de curva de nível, de derivada parcial, usamos a derivada parcial para falar do plano tangente, usamos o plano tangente para falar das regras da cadeia em duas variáveis, e usamos a regra da cadeia em duas variáveis para resolver uma equação difícil, que foi essa daqui de cima. É muita coisa nessa aula. Eu acho que vocês vão ter que estudar isso aí com mais detalhe, com mais direitinho, mas vocês perceberam o seguinte: não é gratuito, né? A gente tem muito o que aprender com essas funções e muito o que usar essas funções no caso de equações diferenciais. Tá bom? Tudo bem? Passou um pouquinho aí do tempo, mas eu acho que valeu a pena a gente comentar aí o que está acontecendo, né? Ok? O João Santana está perguntando, sim, ele está perguntando pelos gabaritos das listas. Vão aparecer na semana que vem, João. Na semana que vem o gabarito da lista vai aparecer, mas não o da tarefa. O da tarefa é muito simples, eu acho que não tem problema nenhum. Mas vai estar na semana 3 o gabarito da lista da semana 2. Então vai ter uma lista nova, o gabarito da lista anterior e a tarefa da semana correspondente. Tá bom? Ok? Podemos desligar então. O João ainda está digitando alguma coisa. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Então tá ótimo. Tudo certo. Assim que for possível, eu coloco a aula lá disponível para vocês. E até a semana que vem, né? Ok? Terça-feira a gente começa a nova semana. Um abração para todos e até logo.